Nome santo do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Todos são felizes com Jesus, diga glória a Deus. Temos que estar, né, irmão? Só essa oportunidade linda, maravilhosa que o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor, né? Essa palavra que nos vivifica, que nos fortalece, que nos renova, que nos sara, que nos liberta. Esse é o poder que tem a palavra de Deus. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu creio nesse Deus Todo-Poderoso que nós servimos, que desde o início desse culto o Senhor tem agido nesse lugar, através dos louvores, através da abertura da palavra que foi citada aqui no início. Se você está aqui ligado no trono da graça, você vai sair daqui hoje renovado, transformado, liberto pelo poder da palavra de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 7. Livro de Mateus, capítulo 7. É uma passagem bastante conhecida. Eu creio que todos vocês já devem ter ouvido muitas pregações a respeito dessa passagem. Livro de Mateus, capítulo 7. Apenas o versículo 13 e o versículo 14. Vou esperar todos encontrarem. Louvado seja o nome santo do Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Graças te dou, meu Deus, por mais essa rica oportunidade. Graças te dou por cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pai, manifesta o teu poder, a tua glória. Venha fazer um mover sobrenatural, mudar a história do teu povo, Senhor, pois só o Senhor é Deus, só o Senhor tem o poder libertador, transformador em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 7, apenas o versículo 13 e o versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. O título diz: os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nessa passagem nós vemos que Deus colocou diante do homem dois caminhos e uma escolha. Veja bem, dois caminhos e uma escolha. Ou seja, céu ou inferno. Ele tem direito de escolher um. Não tem como escolher dois. Dois caminhos e uma escolha. Aqui fala de duas portas. Fala da porta larga e da porta estreita. A porta larga diz respeito à vida de pecado, diz respeito às obras da carne, diz respeito ao amor ao mundo, a priorizar as coisas do mundo, enfim. Vê Deus apenas como um detalhe. Essa porta larga é o caminho que conduz à perdição. A porta estreita significa renunciar-se a si mesmo, seguir a Jesus. E essa porta estreita exige compromisso, exige esforço, fidelidade, obediência e temor a Deus. Essa é a porta, esse é o caminho que conduz à vida eterna, que conduz à salvação. Tem alguém aqui que quer entrar por essa porta? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A oportunidade de nos prepararmos para passarmos por essa porta é hoje, é aqui, é agora. Não sabemos se teremos essa oportunidade amanhã ou depois. Por isso o que temos que fazer hoje. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos dá mais essa noite especial, essa noite preparou para mim e você, para que possamos estar aqui, recebendo essa porção dobrada, recebendo essa palavra rema para os nossos corações, como uma advertência para nós. Por quê? Porque Jesus nos ama. É um amor incondicional. Ele quer nos salvar. E a oportunidade que temos, que o Senhor nos concede, de entendermos essa palavra, de vivermos essa palavra, o momento é agora. Porque depois que partirmos, não tem mais jeito. Amém, igreja? Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Ou seja, ele pode escolher a vida eterna com Cristo ou tormento eterno reservado para o diabo e seus anjos. Lá no livro de Oséias, no capítulo 4, a Bíblia nos fala do que viveu o profeta Oséias há séculos passados.
E o capítulo 4 inicia assim, a partir do versículo 1 ao versículo 3, a Bíblia diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. É isso que está falando a palavra. Oséias capítulo 4, abre aí. Depois de Daniel. Isso. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, e o mentir, o matar, e o furtar, e o adulterar. Há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá, com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Queridos, quando lemos essa passagem de Oséias, parece que nós estamos lendo um jornal dos dias de hoje. Parece que estamos lendo um jornal atual. Porque os servos usam as crianças, praticam sexo com as crianças. É o que a gente vê falar, é o que a gente vê acontecer todos os dias. Os políticos mentem publicamente, desviam verbas, o adultério é praticado abertamente, aumenta a violência em todo o país, cresce o número de homicídios, de sequestros e roubos. O povo desfalece de medo e clama por segurança. Por causa de tudo isso, o profeta Oséias, inspirado por Deus, ele afirmou: o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Por que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra? Porque expulsaram Deus da sociedade. E hoje não é diferente. Expulsaram Deus da nossa sociedade. E nós precisamos trazê-lo de volta para que haja paz na terra. O profeta Oséias disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A sociedade em que o profeta Oséias viveu naquela época é muito semelhante à nossa sociedade hoje. O povo tem se afastado de Deus, o povo tem se corrompido com as práticas do pecado e tem sofrido consequências. Você acha que tudo isso que o país tem passado, que o mundo tem passado, que nós estamos vivendo, você acha que é o quê? A própria palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 24, que a terra está contaminada. Tudo isso tem acontecido. O que tem acontecido na terra é por causa do pecado do povo, é por causa da maldade do coração do homem. Deus tem dado os seus sinais, eu não sei mais o que o povo quer que Deus faça para chamar a sua atenção. Porque Deus tem chamado a nossa atenção todos os dias. As coisas têm acontecido cada dia, eu sempre falo com meu esposo, cada dia que passa, eu me conscientizo mais ainda de que verdadeiramente o fim vem, o fim está próximo, o fim está chegando, Jesus está voltando. Cada dia que passa eu me conscientizo disso, pelas coisas que nós temos visto acontecer no mundo. É difícil, é complicado vivermos num mundo pecaminoso, um mundo cheio de tudo que não presta. Somos cristãos, vivemos a palavra de Deus, nos esforçamos para viver essa palavra. Então nós não podemos nos contentar com as coisas do mundo. O Senhor nos chamou para fazermos a diferença. Será que temos feito a diferença na face dessa terra? Ah, pastora, mas como é difícil fazer a diferença. Mas o meio em que você vive, você pode fazer a diferença, porque é para isso que nós fomos escolhidos, para fazermos a diferença no meio em que vivemos. De um a um, de um por um,
vai se mudando. Através do meu testemunho, do seu testemunho, do conhecimento da palavra, Deus vai te usando, Deus vai me usando, e essa palavra, porque a palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso dever, o nosso papel simplesmente é pregar a palavra, é lançar a palavra. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então que possamos tomar posse, viver essa palavra verdadeiramente, aprendermos, comer essa palavra, porque para a gente aprender, só lendo a palavra verdadeiramente, para fazer uso dessa palavra constantemente, porque nós necessitamos dessa palavra todos os dias, todos os instantes das nossas vidas. Amém? Glória a Deus, aleluias. Há uma ação diabólica nesse mundo, criando falsos ensinos para enganar as pessoas. E a maior ação do diabo acontece dentro das religiões, onde ele se disfarça, parece anjo de luz, fala bonito, diz mentiras que parecem ser verdades, para enganar as pessoas, se possível até os escolhidos. No século passado, o grande mal da humanidade era a incredulidade. Hoje em dia é diferente, ao contrário. Hoje em dia é a credulidade. Ou seja, as pessoas acreditam em tudo que o diabo lhe lança aos ouvidos. O apóstolo João escreveu que o mundo inteiro jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus afirmou que Satanás age como um pai para aqueles que lhe pertencem. Um pai, porém, destituído de misericórdia. Ele é reconhecido como rei e Deus desse século. Mas é um reino das trevas e da morte, em que cega os olhos do entendimento das pessoas, para que as pessoas não compreendam a verdade da salvação que há em Cristo Jesus. Mas ainda há solução para aquelas pessoas que escolheram entrar pela porta larga. Porque no livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz que a salvação é pela graça por meio da fé. Aleluia. Não vem de vós, é dom de Deus. E nem vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia. Então, queridos, a salvação, ela não é fruto das nossas obras. Ela não tem méritos humanos. A salvação é um presente de Deus, que recebemos para que possamos ser salvos em Cristo Jesus. Essa salvação que nós recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então a salvação, a minha, a sua, a nossa salvação, ela é completamente gratuita. É de graça. Então aproveita essa salvação. Aproveita, porque já foi pago. Jesus já pagou um preço muito alto por essa salvação. Portanto, o poder do pecado para te condenar não é maior do que o poder da graça de Deus para te salvar. O sangue inocente de Cristo é mais poderoso para te perdoar do que o poder do pecado para te condenar. Você sabia disso? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que a acusação do inferno não tem autoridade maior do que o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Diga glória a Deus. O poder de Deus é maior do que todas as coisas. Todo o poder foi dado ao Senhor em cima nos céus e embaixo na terra. Toda autoridade pertence a Ele. Para o inimigo agir na minha e na sua vida, ele precisa ter a permissão do Senhor. Porque Ele é limitado. O Deus que nós servimos, Ele é ilimitado. Ele é o Todo-Poderoso. Se o inimigo quiser tocar em mim, tocar em você, nós temos o exemplo do servo Jó, que era um homem reto, temente a Deus, um homem íntegro, né? Que Deus mesmo colocou esses adjetivos. Deus mesmo analisou Jó como um homem reto, um homem íntegro, um homem temente a Deus. E Satanás rodeando a terra, veio por onde? Por rodear a terra. Viste o meu servo Jó?
E quis tocar em Jó. Para isso ele teve que pedir permissão ao Senhor. Eu e você também. Nós somos escolhidos do Senhor. Como o pastor falou aqui no início, de santificação. Estamos verdadeiramente em um processo de santificação. Quando estaremos perfeitamente santos? Quando o nosso corpo se tornar glorioso, quando estivermos na glória. Porque enquanto estivermos na face da terra, não estamos 100% santo. 100% santo só Jesus. E assim mesmo o acusar, o apontar, achar o defeito, falha. Imagine nós, né? Que somos humanos, que estamos aí tentando, nos esforçando, viver em santidade, né? Em santificação a cada dia, renunciando, abrindo mão de muita coisa para fazermos a vontade de Deus, porque é assim, queridos, é renunciar, e esse renunciar que é difícil, né? E seguir a cruz, pega a sua cruz e siga-me, é abrir mão da nossa própria vontade, daquilo que a gente gosta, mas que a gente sabe que desagrada a Deus, que não está de acordo com a vontade de Deus, que não está de acordo com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu prego, com a palavra de Deus. Se não está de acordo, se não agrada a Deus, eu não posso desobedecer, eu não posso fazer. Eu citei aqui no início, para se entrar pela porta estreita, no físico, no natural, para você passar numa porta, digamos que essa porta aqui fosse a metade, aqui estreitinha. A gente que é mais gordinho para passar pela porta tem que, né, se espremer, dar um jeito, abaixa daqui, abaixa dali, mexe de um lado, mexe do outro, né, assim no físico, no natural, para passar numa porta estreita. Não tem que se dar um jeitinho para passar? Pois na porta estreita que eu estou referindo nessa noite, que se refere o céu, a porta do céu, para entrarmos também, tem que ter jeito, mas é o jeito especial de Jesus. Não é o nosso jeitinho brasileiro, que o brasileiro está sempre arrumando um jeitinho para isso, para aquilo. Tudo que vamos fazer nessa vida, sempre tem um jeitinho, né? Tem um amigo, porque eu preciso de fazer algo no banco, eu não estou conseguindo e tal. Não, mas tem um amigo que trabalha lá e ele vai dar um jeitinho para mim, né? Ele vai tentar conseguir para mim. Tudo aqui tem um jeitinho. Mas para a salvação não tem jeitinho. Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito em tudo, que para a salvação não tem jeitinho. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Não tem como eu me esforçar pelo meu esposo, ou me esforçar pelo meu filho. Não tem como eu me santificar para o meu filho, para o meu esposo. Não. A salvação é individual. É individual. É um particular de Deus comigo, de Deus com você. Não tem como eu me esforçar por ninguém, nem você se esforçar por ninguém. O seu esforço é por você. É para você alcançar esse reino dos céus. Não tem como ninguém fazer por mim, fazer por você. Então, se queremos verdadeiramente alcançar esse reino dos céus, temos sim que renunciar. Temos sim que abrir mão das coisas do mundo. Muitas vezes a gente vê as pessoas, como diz lá no livro de Jeremias, que o povo trocava Deus por qualquer coisa. Não se deve trocar Deus por nada, por coisa nenhuma. E muitas vezes a gente vê as pessoas trocando Deus por coisinhas tão insignificantes. Deixando de servir a Deus, deixando de adorar a Deus, deixando de vir à igreja para fazer isso, fazer aquilo. Está deixando Deus em segundo plano, em segunda oportunidade, está deixando Deus para depois. Não, primeiro eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo que é melhor para mim, porque eu quero. Depois, se sobrar tempo, se der, eu vou à igreja. Não, eu chego lá mais tarde, não tem problema. Olha, querido, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Ele é o Deus que sonda o coração para os pensamentos. Ele sabe exatamente o que passa em nossos corações e nossos pensamentos, sabe do desejo do nosso coração. Se estamos aqui, se viemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com amor, com vontade, com dedicação. Ou se é somente para cumprir um protocolo, só para dizer que eu fui lá, que eu estava lá. É o coração, que ninguém tem o poder de saber o que está aqui dentro. Só Deus. Só Deus sabe. Só Deus tem o poder de sondar os nossos corações, provar os nossos pensamentos. E a Bíblia diz tudo que fazermos para o Senhor, foi até citado aqui antes. Fazer com amor. Se não for para fazer com amor, é melhor que não faça. Porque não agrada a Deus isso. Não agrada, queridos. Então nós temos que ter um coração aberto para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Tudo que fazemos na obra do Senhor, a Bíblia diz que não é vão.
A Bíblia diz que o Senhor não é injusto para se esquecer das nossas obras. Ou seja, qualquer obra, qualquer coisa que fazemos para o Senhor, Ele não é injusto para se esquecer. Ou seja, Deus tem tudo anotadinho na sua agenda, está lá. Naquele grande dia, vai estar lá. Abre-se o livro e os livros. Eis aqui as minhas obras, as boas e as más. Né? Porque nós vamos ter que apresentar as nossas obras, tanto as boas quanto as más. E a Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Eu sempre cito isso aqui no livro de Isaías. Agora imagine você. Se as nossas boas obras são como trapos de imundícia, imagine as nossas más obras, né? Por isso temos que estar aqui, perseverando, independente da circunstância, independente das dificuldades. É depositar a nossa confiança no Deus mesmo Todo-Poderoso. Saber que Ele muda toda e qualquer situação. Ele tem poder de libertar, de curar, de salvar. Todo o poder foi dado a Ele. Ah, pastora, mas eu estou passando por uma dificuldade, isso e aquilo, eu não posso. E a igreja, não, queridos, aí que você tem que vir. Muito pelo contrário, aí que você tem que vir. Aí que você tem que adorar o Senhor. Rasgar o coração, a Bíblia diz, rasga o seu coração e não as suas vestes. É rasgar o coração diante do Senhor. Porque muitas vezes nós rasgamos os nossos corações, os nossos problemas para o amigo, para o irmão, para o marido, para o filho, para todo mundo, mas não rasgamos para Deus. Não é verdade? Às vezes estamos passando por determinadas situações e aí a gente tem um amigo. E aí começa a abrir o coração para quem na verdade não devemos abrir. Né? Porque o Senhor, Ele está sempre disposto, com os braços abertos. A palavra de Deus diz, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Ele nunca vai dizer não para você. Às vezes um amigo a gente liga, chorando alguma coisa, né? Ou eu estou precisando de uma ajuda. Ah, eu não posso te atender agora não. Depois eu ligo para você, depois eu falo contigo. Eu estou ocupado, eu estou não sei o que, eu não posso falar com você agora. Né? Até mesmo pastor. Você liga, está passando por uma dificuldade, precisando de uma ajuda, de um pastor, de uma palavra amiga, né? De um socorro. O que a palavra de Deus diz? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aí a gente liga, pastor, eu estou precisando de uma ajuda, não sei o quê. Ah, minha amiga, eu estou aqui no hospital com meu filho, com meu neto, não sei o quê. Eu não posso orar por você agora, eu não posso te atender agora. Depois você me liga, ou senão quando eu sair daqui eu te retorno. Não é assim? O natural, gente, acontece isso, é o natural da vida, acontece. Mas o Senhor, Ele nunca vai dizer que não pode te atender naquele momento. Todas as vezes que você o procurar, Ele vai estar ali pronto a te atender, a te servir, a te responder. E Ele se faz presente aqui nessa noite. De repente você chegou aqui com uma causa que aparentemente é impossível. De repente você está aí com uma situação que nem abriu para ninguém, mas está angustiado, está ansioso, está aflito. Eu não sei o que eu faço, meu Deus, com essa situação. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está sondando o teu coração nesta noite. E Ele sabe exatamente o que você está passando. Não precisa você falar. Deus sabe. A Bíblia diz que antes de abrirmos a nossa boca, o Senhor conhece. Ele sabe exatamente o que vamos clamar, o que vamos pedir. É necessário verdadeiramente que clamamos, mas eu estou dizendo agora. Não precisa você falar aí para mim o que você está precisando. Não, pastor, eu estou precisando disso, daquilo, não. Peça aí, no silêncio, no seu lugarzinho onde você está. Peça ao Senhor, coloque diante do Senhor. Que Ele não está com seus ouvidos agravados, que não possa ouvir o seu clamor. E nem com seu braço encolhido que não possa estender para te salvar. Não existe situação que Deus não possa mudar. Não existe enfermidade que Ele não tenha poder de curar. É assim que nós cremos e nós temos visto Deus trabalhar, Deus fazendo a cada dia. Vivemos em novidade de vida a cada dia, nos surpreendemos com o que Deus tem feito. Deus tem trabalhado nos mínimos detalhes, talvez em coisas que para você pode ser insignificante. Ah, mas não tem nada a ver, mas isso aí ia acontecer mesmo? Não, queridos. Deus está conosco em todas as situações, em todos os momentos. Obrigada. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus, acho que é no capítulo 2, se eu não me engano,
Diz assim a palavra do Senhor. O escritor da Epístola aos Hebreus, ele diz assim, capítulo 2 mesmo, obrigada. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, o versículo 3 me chama muita atenção, esse versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O autor da Epístola aos Hebreus, ele pergunta, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ele não pergunta como escaparemos nós se adulterarmos, se furtarmos, se assaltarmos um banco, se matarmos alguém, não. É uma pergunta incisiva. Ele é direto, não tem meio termo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? É uma advertência. Ele está chamando a atenção nossa, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela não seca, ela não murcha, ela não envelhece. Ela se renova. Ela foi para aquele povo naquela época e ela é para mim e para você hoje. Ela se renova sobre as nossas vidas hoje. Então o momento de nós atentarmos, olharmos com mais diligência para esta palavra é agora. É agora. Não tem outro tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora, a oportunidade que Deus está nos dando. A palavra do Senhor diz que não sabemos como será o nosso amanhã. A nossa vida é como vapor, que logo aparece e logo se desvanece, some, né? Está vivo hoje, não sabe se está amanhã. Então a oportunidade que nós temos, eu sempre digo, o que nós tivermos que fazer por alguém, nós temos que fazer enquanto esse alguém está vivo, né? Enquanto a pessoa está viva. Demonstrar o seu amor, o seu carinho, ajudar. O que você puder fazer de bom, faça. Porque depois que morre, que eles não adianta, morreu, acabou, a pessoa não está vendo mais nada. Se você teve vergonha, se você não teve coragem de dizer que ama, de perdoar, não vai ser ali no caixão que você vai chorar, falar, eu te amo. A gente vê muito isso, né? Um momento de dor, né? Que as pessoas passam. Realmente a pessoa fala mesmo, a gente fala mesmo, é normal que fale. Só que o morto não está vendo nada, não está ouvindo nada. Você tinha que ter falado isso para ele enquanto estava vivo, né? Alegrar o coração dele, dizendo que ama, fazendo tudo que você pode fazer, porque depois que morreu, acabou. A Bíblia diz que depois que morre é só o juízo. Acabou, não tem mais. Então faça o que você tiver de fazer por alguém, faça hoje. Não deixe para depois. No livro de Lucas, Lucas capítulo 12, tem uma passagem também muito interessante que fala, é a parábola do rico insensato. Lucas capítulo 12. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vou esperar todo mundo encontrar. Lucas capítulo 12. Amém? Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, diz assim. E disse-lhe um da multidão, mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha aí, as riquezas, né? Não que não possamos ter bens, ter riqueza. Mas a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será?
Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Tremenda essa passagem, né? Ele estava preocupado com seus bens materiais. Quer dizer, tinha tantos bens e perguntou: que farei? Derrubarei os meus celeiros e construirei outros. Preocupado com os bens dele, ele não estava preocupado com a sua alma. E Jesus fez a pergunta para ele: louco, se te pedires essa noite a tua alma, o que tens? Trazendo para nós hoje. E se pedir a nossa alma hoje? A minha, a sua, a nossa. O que nós temos preparado? O que faremos? O que diremos? Para quem será? Será que estamos preparados? Não que não possamos ter bens, sabe, queridos? Entenda o que eu estou dizendo. Não que não possamos ter bens. Podemos sim. E precisamos ter bens. Precisamos ter as nossas coisas. Mas a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É porque muitas vezes a pessoa valoriza tanto, prioriza tanto os seus bens materiais, que foi o caso desse homem aqui. Alma, bebe, come, dorme, folga, tranquilo, né? Preocupado com os bens, quebrar os celeiros, fazer outro, encher. Louco. Se te pedir a tua alma hoje, como é que vai ser? Ou seja, aquele homem não estava preparado espiritualmente. Ele materialmente, ele estava bem, né? Muitos bens, o celeiro cheio, abundante, ia quebrar, ia encher mais ainda. Ele falando entre si mesmo: não tenho onde recolher os meus frutos. Derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Quer dizer, ele falando isso para a alma descansar. Ele não estava preocupado com a sua alma, em se preparar espiritualmente. A preocupação dele era a riqueza, eram os bens materiais. Mas graças ao Senhor Jesus que Ele nos dá essa oportunidade, né? Está nos dando hoje, e eu creio que vai nos dar muitas outras oportunidades, né? De estarmos atentando para esta palavra, atentando para a advertência que Deus faz para conosco todos os dias. Nós temos aqui nos alegrar pelo Senhor, por esse cuidado, esse zelo de Deus para conosco, que muitas vezes as pessoas estão assim dispersas, estão assim priorizando outras coisas, não estão nem atentas à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, não estão obedecendo, não estão atentas ao que o Senhor tem falado, ao que o Espírito Santo tem falado. A Bíblia diz, como é que fala no livro de Apocalipse? No livro de Apocalipse que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas vezes nós não temos atentado para que o Espírito tem falado às igrejas. A igreja, que é a igreja? A igreja sou eu e você. Igreja somos nós. Nós temos que estar atentos ao que o Senhor, ao que o Espírito Santo tem falado conosco. Tantas tribulações que vêm acontecendo no mundo, mas o Senhor, Ele diz na sua palavra que Ele nos livra. Livra quem? Os justos. Nós somos justos. Diz a palavra: se procurar um justo na terra, não vai encontrar. Eu digo justo porque nós estamos nos esforçando para viver a palavra de Deus, para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Perfeitos somos? Não, ninguém é perfeito. Quando chegar a forma de varão perfeito, é aquele dia, lá na glória. Enquanto estivermos aqui, temos falha, temos pecado, pecamos todos os dias. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não importa, pastora, porque eu pequei. Quem não peca, queridos? Todo mundo peca. Peca no olhar, peca no pensamento, peca no sentimento, peca nas atitudes. Não é assim? Pecamos.
Mas se confessar, você crê ou não crê nessa verdade de Deus? Você crê ou não crê nessa palavra? Você se esforça para viver essa palavra ou não? Então não importa o que você fez, o culto iniciou às 19 horas, não importa o que você fez até 18 horas, 18h30, se você verdadeiramente se arrepender e confessar, um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus, assim diz a palavra no Salmo 51. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado e contrito? É um coração arrependido. Tudo o que Deus quer de nós é um arrependimento. A palavra de Deus diz que a palavra é o martelo que esmiunça a penha. Quebra, esmiunça. A palavra de Deus, ela tem o poder de esmiunçar. Que nessa noite, essa palavra venha penetrar em cada coração, em nossos corações, não só de vocês, eu me refiro a mim também, aos nossos corações. Que venha esmiuçar toda dureza de coração, toda resistência maligna, toda rejeição à palavra de Deus, que venha ser dissipado nessa noite. Toda dúvida, toda incredulidade, tudo aquilo que traz dúvida, que traz embaraço na mente, que muitas vezes a pessoa está se duvidando da palavra. Ué, mas essa palavra é tudo isso? Ué, mas falou que a palavra, mas será? Não, essa palavra é um livro, uma leitura, é tudo isso. É tudo isso sim. Essa verdade é a boca de Deus falando conosco. Foi escrita pelo homem, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E Deus fala conosco através da sua palavra. O que Deus quer de nós? Uma comunhão. Por que o povo lá, o profeta Oséias, estava falando com aquele povo lá? Como hoje vem acontecendo. Tudo de ruim acontecia na vida daquele povo. Porque o povo não obedecia. Porque o povo era um povo de dura cerviz. O povo tinha um coração duro. O povo rejeitava a palavra de Deus. Negava ao Senhor. E assim como o povo rejeitava a palavra de Deus, o Senhor também o rejeitou. Se você continuar lendo aí no livro de Oséias, você vai entender o que eu estou falando. Então, queridos, nós não podemos rejeitar essa palavra. Nós não podemos negar ao Senhor. Nós temos que aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos concede. Priorizar a Jesus. Muitas vezes as pessoas querem tanto, pede tanto, quer porta de emprego aberta, quer isso, quer aquilo. Mas o que você tem feito para o Senhor? Né? Quero, só. Quando vai orar, é só pedido. Pede. Agradecer, nunca lembra de agradecer. Né? E o que você tem feito? O que você tem se doado para Deus? O que você tem se doado para a obra de Deus? Nós temos exemplos aqui. Não vou falar dos outros lugares não, que eu não conheço. Vou falar daqui. Do que eu estou vendo, do que eu estou vendo. Nós temos exemplos aqui de novos convertidos. De pessoas novas convertidas. Que viviam uma vida. E a partir do momento que tomou a posição de servir a Deus verdadeiramente, e tem se disponibilizado para a obra de Deus, independente da circunstância, nunca diz não. E nós temos visto o trabalhar do Senhor na vida dessas pessoas. Nós temos visto a mudança, o que Deus tem feito. É nós que estamos fazendo? Não, é o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. Tem uma recompensa. Tudo aquilo que fazemos para Deus há uma recompensa. A palavra de Deus tem promessa de Gênesis, Apocalipse, tem promessa para nós. A maior promessa para a nossa vida, a maior promessa que o Senhor fez, foi a da salvação. Né? Essa garantida. Aquele que perseverar até o fim, dará a coroa da vida. Não é aquele que retroceder, não é aquele que parar no meio do caminho, não é aquele que desistir, não. Aquele que perseverar até o fim. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, deixa eu ver se é o 3, que fala da igreja. Deixa eu achar aqui.
que fala da igreja que mesmo na sua fraqueza, eles não deixaram de buscar a Deus. Acho que é a igreja de Laodiceia. Três, 14, né? E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras. Não, não é esse. Ah, Filadélfia. 3:7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Isso, é isso aqui mesmo, aqui que eu queria chegar. Pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso aqui ele estava falando para os crentes, para a igreja de Filadélfia, que mesmo com pouca força, eles guardaram a palavra e não negou o nome do Senhor. Estava falando para os crentes perseverantes, para aqueles que mesmo se arrastando estão ali servindo ao Senhor. Mesmo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provas, às adversidades, estão crendo, estão ali perseverando. Mesmo com a sua pouca força, não negaram o Senhor. É isso que Deus tem para mim e tem para você, queridos. Você acha que todos os dias nós estamos assim, com vontade, aquela vontade toda de estar na igreja, aquela força toda, que todos os dias nós estamos em condições de estarmos aqui? Não. Somos humanos como todos vocês. Mas se formos parar, se formos ficar em casa por causa de uma dorzinha de cabeça, por causa de uma dorzinha na perna, por causa de não sei de quê, por causa disso, por causa daquilo, por causa de dor, por causa disso daquilo, eu nem vinha mais na igreja. Por causa de um probleminha, porque chegou uma visita, porque é isso, porque é aquilo. Meu marido já até citou aquilo. Em casa não tem essa não, de chegar a visita e empatar a gente vir para a igreja. Não existe isso na minha casa. Todo mundo sabe que nós somos cristãos. Estamos na frente da obra. Chegou a visita, vai ficando, vai chegando lá da igreja. Todo mundo já sabe. Às vezes o irmão dele chega lá em casa, dificilmente, mas vai lá. E normalmente o povo costuma chegar perto da hora da gente vir para a igreja. É incrível, né, gente? É incrível, mas é assim. É perto da hora de vir para a igreja. Só que a gente não tem isso não. Está conversando ali, mas está de olho no relógio. Falou, fulano, você desculpa aí, eu vou tomar um banho ali, vou me arrumar, porque eu tenho que ir para a igreja agora. Ó, vamos para a igreja conosco? Chama para vir para a igreja. Vai embora na hora. Não, vou embora, tá, não sei o quê. Na hora. Visita, me impedir de vir para a igreja? Nunca. Não me impede mesmo. Ou vem para a igreja comigo ou vou embora. Porque eu não vou deixar de vir para a igreja para ficar fazendo sala para ninguém. Buscai primeiro o quê? O reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quantas as vezes chegamos aqui na consagração arrastando? Toda terça, toda quinta, toda terça, toda quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, terça, quinta, domingo, de manhã, de noite. E glória a Deus por isso. Temos o nosso cansaço físico, que é natural, todo mundo cansa. Mas nós temos que vencer as adversidades. Que vencer essas barreiras, esses impedimentos. O inimigo pega carona nas situações, tenta nos parar, tenta nos entristecer, tenta nos esfriar espiritualmente. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas do espírito e o carnal as coisas da carne. Às vezes você está bem o dia inteiro, está bem demais, não está sentindo nada. Vai chegando a hora de vir para a igreja, aparece de tudo. Seja espiritual, queridos. Entenda isso. É impedimento. É inimigo usando isso para te tirar da presença de Deus. Para que você não busque o Senhor. Você fica um dia em casa, é bom. Vou dizer que é ruim ficar em casa. Não, é muito bom. Deitado lá no sofá, vendo televisão, comendo pipoca. Oh, maravilha. Debaixo do edredom. Se eu dizer que isso é ruim, eu estou mentindo. É bom. Mas melhor ainda é estar na presença de Deus. Tem uma recompensa, tem uma promessa. E eu não quero perder. Louvado seja o nome santo do Senhor. E só Ele para nos dar força para continuarmos perseverando.
Só o poder de Deus para nos renovar a cada dia. Porque se não for Ele, essa casca aqui não vale nada. A gente não tem força para perseverar. Por isso que eu digo, o crente ele tem que ser determinado. Ah, porque eu não estou conseguindo, eu não tenho força, porque o diabo tem não sei o quê. Ah, porque você está se entregando, você mesmo está declarando. Não, querido, você tem que reagir. Você tem que lutar contra isso. Que diabo que nada, o diabo não tem poder sobre a minha vida, não. Ele quer que eu fique, mas eu vou. Nós temos que vencer essas coisas. São cadeias espirituais. O reino espiritual é muito pesado. Você acha que ele quer? A gente na igreja, todo culto, ouvindo a palavra. O que a palavra diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes você chega na igreja com um conceito e você sai com outro. Por quê? Quem muda esse conceito é o Espírito Santo de Deus, que te dá entendimento, que tira cegueira, que tira surdez, nos faz ouvir a voz do Espírito e muda a nossa história. Amém, igreja? Então toma posse dessa palavra, que você possa sair daqui nessa noite renovado, fortalecido no poder de Deus. Que o Senhor venha renovar as suas forças a cada dia. Que venha cair por terra todo desânimo, toda frieza espiritual, toda morte espiritual venha ser ressuscitada nesta noite. Que você seja liberto, transformado para a glória do nome do Senhor. Que o Senhor venha te levantar para que você possa fazer a vontade de Deus verdadeiramente. Para que você possa obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluias. As palmas louvem e engrandecem o nome santo do Senhor.